graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós nesta noite, meus irmãos. Os irmãos, começo o sermão essa noite de sobremodo emocionado. Eu estava conversando com o reverendo há pouco, durante o louvor, e ele disse algo muito importante. Ele falou: Marcos, um dia você vai olhar para essa igreja e vai ver todos esses bancos cheios, não vai ter lugar para sentar. E essa oração de um pastor sincero que ama o seu rebanho, que ama o rebanho que Jesus confiou a ele. E também é a mensagem que nós vamos falar essa noite. Também é a oração de um pastor sincero para com a sua igreja. Abramos a palavra de Deus em Filipenses, capítulo 1, versículos de 12 a 18. Filipenses, capítulo 1, de 12 a 18. Diz assim a palavra do nosso Deus: Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas por toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Oremos mais uma vez. Deus, ó Deus, nós estamos na Tua presença, Pai, clamando ao Teu nome e pedindo que o Senhor nos dê o discernimento da Tua palavra. Ó Deus, que entendamos o que o apóstolo Paulo quis dizer aqui aos filipenses e que o Senhor quer dizer à sua igreja. Ó Pai, clamamos a Ti, nos dê todo o entendimento nesta noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o último sermão que eu tive a oportunidade de pregar aqui, eu preguei sobre Cristo, o motivo de toda a alegria. E, de fato, nós vimos que o motivo da nossa alegria não vem das circunstâncias, mas vem da salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Porém, é difícil permanecer alegre. Por vezes, a vida quer te colocar de joelho e você se pergunta: como eu posso continuar alegre? Como eu posso permanecer alegre diante as situações, as circunstâncias? Cristãos ao redor do mundo estão sofrendo perseguições, angústias. Talvez você esteja sendo perseguido ou sofrendo essas coisas também. Quero ilustrar com uma perseguição em específico. Uma perseguição que acontece na China. A China, o país mais populoso do mundo, um dos países mais fechados do mundo também. Lá, o Evangelho ainda é difícil de se propagar. Lá, o Evangelho ainda é, de certa forma, visto com maus olhos por muitos chineses. E isso não vem de agora, isso vem de muitos anos. Já na dinastia Ming, entre 1368 e 1644, os cristãos foram banidos do país. Eles não podiam pregar o Evangelho lá. Eles não podiam habitar entre eles, entre os chineses, com risco de morte. Mas lá no período de 1949, quando a República Popular da China foi criada, as perseguições se intensificaram e tornou-se cada vez mais impossível se tornar cristão naquele país. No século XIX, muitos missionários cristãos, mesmo sabendo de todos os riscos, embarcaram na aventura de ir até a China para propagar o Evangelho, colocando a sua vida e talvez a vida da sua família em risco
para que aquele país pudesse ouvir do Evangelho da Graça. Em 1949, com o Partido Comunista Chinês, liderado por Mao Zedong, começou-se então uma perseguição a estes missionários que começaram a ir para lá. Começou um período de fechamento das igrejas. Eles começaram a descobrir as igrejas subterrâneas que ali haviam, destruição de material religioso daqueles cristãos. Então, Bíblias eram encontradas e eram rasgadas e queimadas. Eles faziam reeducação ideológica para aquelas pessoas que se diziam cristãos. Eles pegavam aquelas pessoas e submetiam essas pessoas aos mais diversos tipos de tortura, para que elas mudassem a sua mentalidade e fossem reeducadas à tradição chinesa. Houve repreensão mais dura em 2013, já próximo de nós, fechamento de igrejas, prisões para crentes, e ultimamente nós temos um grande controle digital, onde aquilo que os chineses veem na internet é controlado pelo governo, de modo que o evangelho fica impossibilitado de circular pela China por meios digitais. Talvez você pense, é impossível pregar na China, é impossível que lá existam igrejas, é impossível ver o crescimento da igreja em um país tão inóspito como este. No entanto, o evangelho na China só cresceu durante esse tempo todo. O sangue dos mártires foram como sementes naquele solo chinês. Quanto mais cristão morria, mais Cristo era exaltado, mais Cristo era proclamado, e os chineses conheciam a Cristo. Estima-se que entre 60 a 100 milhões de cristãos ainda estão lá na China, e a igreja só tem crescido naquele lugar. A comunidade internacional tem feito várias atitudes, vários atos para fazer com que o evangelho adentre aquele país, dando apoio para aqueles cristãos que lá estão. Em 1965, o Portas Abertas, liderado pelo irmão André, tentou enviar Bíblias para lá e conseguiu, enviou 30 mil Bíblias para a China. Quando essas Bíblias chegaram, eles distribuíram entre si e disseram: é pouco, precisamos de mais Bíblias, precisamos de mais Bíblias. Então, no dia 18 de junho de 1981, o que foi definido pela revista Time americana como a maior missão evangelística da história da China, eles enviaram mais de 1 milhão de Bíblias para aquele lugar, de maneira totalmente clandestina, pelos mares, mas essas Bíblias chegaram até a China e foram distribuídas por milhares, milhões de chineses naquele lugar. Perceba que, mesmo em meio ao caos da perseguição, em meio a um cenário que parece que o evangelho não vai prosperar, Deus, por meio do sofrimento do povo, por meio do sangue de muitos, faz com que a sua palavra permaneça e se espalhe por aquele lugar. Apesar das perseguições, o cristianismo só cresceu. Muitos líderes da igreja morreram, outros surgiram e ainda estão lá. E o nosso papel é continuar orando pelos chineses. Como permanecer alegre em situações como esta? Como permanecer alegre quando tudo parece não ser favorável para o crescimento da igreja ou até mesmo para a sua vida? E uma das respostas é: coloque o evangelho em primeiro lugar. Em primeiro lugar, coloque o evangelho em primeiro lugar. Leamos o versículo 12. Diz assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho. Talvez aqui, quando você escute Paulo falando sobre alegria, sobre aquelas coisas que aconteceram, você não saiba muito bem o que aconteceu com Paulo e o motivo dele estar alegre. Talvez o que passe na sua cabeça é: as coisas estão dando certo para Paulo, por isso ele está alegre, por isso ele está achando que o evangelho está prosperando. Mas veja as coisas que aconteceram com Paulo. Ele foi perseguido em Damasco, lá nós vemos isso em Atos 9. Ele foi rejeitado por Jerusalém, ele foi rejeitado pelos apóstolos, por aqueles que ele perseguia outrora.
quando ele foi a ter com eles, ele foi rejeitado pelos apóstolos. Você já passou pela dor da rejeição? Creio que nenhum de nós consigamos lidar muito bem com a rejeição. Isso dói. E o apóstolo Paulo foi rejeitado, não apenas agora pelos seus antigos amigos, porque ele havia se convertido, mas também pelos novos. Ele foi dispensado do campo pelo próprio Deus. Ele foi esquecido em Tarso, ficou lá durante 10 anos, esperando sem nenhuma projeção, fora dos holofotes, atrás das cortinas. Ele foi colocado à sombra de outro líder, Barnabé. Ele foi apedrejado e arrastado como morto na cidade de Listra. Ele foi barrado por Deus do seu projeto. Ele queria ir para a Espanha, mas Deus não quis e mandou ele para a Macedônia. Ele foi preso e açoitado com varas em Filipos, local para onde ele está enviando esta carta. Ele foi escorraçado em Tessalônica e Bereia. Ele foi chamado de tagarela em Atenas e impostor em Corinto. Ele é preso em Jerusalém e acusado em Cesareia. Ele enfrenta um naufrágio na viagem para Roma, e como se não bastasse, ele foi mordido por uma víbora em Malta. Ele chegou em Roma e estava preso, com muita possibilidade de ser ali executado. Em meio a tudo isso, são essas coisas que ele está dizendo, as coisas que me vêm acontecendo. Mediante de tudo isso, nós não vemos uma carta de Paulo reclamando. Nós não vemos uma carta de Paulo dizendo o quanto ele está sofrendo. Ele diz que: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Paulo não está lamentando as coisas que aconteceram com ele, como muitos de nós, por vezes, fazemos. É muito fácil o cristão reclamar. É muito fácil nós nos vermos reclamando das coisas da vida. Ah, porque isso não dá, isso aqui é ruim. Ah, por que Deus permitiu isso acontecer comigo? Por que eu? Paulo não está fazendo nada disso. Ele não está se vitimizando. Ele está feliz, porque em meio a tudo isso, o nome de Jesus, o nome de Deus foi glorificado. Esta passagem é uma das mais relevantes no Novo Testamento, sobre como manter a alegria no ministério. Seja ministério vocacional ou não vocacional. Ou seja o ministério do pastor, vocacionado ao ministério, ou do cristão. Nós precisamos manter a alegria. E é fácil perdermos. É fácil nós começarmos a olhar a igreja como uma instituição e não como povo eleito do Senhor. É fácil nós olharmos para as reuniões que nós fazemos como povo do Senhor, como reuniões sociais e não como comunhão dos santos. Precisamos voltar os nossos olhos ao verdadeiro Evangelho. Eu costumava ser muito mais crítico com os pastores, até estar perto de me tornar um. Agora quando eu vejo um ministro presbiteriano, quando eu vejo um pastor sincero, honesto, que ama a igreja, a minha vontade é abraçá-lo. Porque eu sei o quão difícil é. É dito, e costumava-se dizer, e ainda costuma-se dizer, que muitos pastores, costumam pensar em desistir toda segunda-feira de manhã. Após o culto à noite, na segunda-feira de manhã, vem um cansaço, uma exaustão, e muitos pastores pensam em desistir. Mas às vezes tem épocas que todos os dias parecem segundas-feiras de manhã, onde o ministério parece sufocar, e não só o pastor. Talvez você também, talvez a mim. Por vezes parece que está a perseguição, parece que vir à igreja se torna agora um fardo. E isso não é de Deus. A taxa de esgotamento de um pastor está fora dos gráficos. A responsabilidade e as vastas responsabilidades que ele tem, os vastos encargos que ele tem, os vastos fardos que ele tem, são exaustivos. Paulo era um pastor. Paulo conhecia a igreja, conhecia o que é ter uma pressão na igreja, ele conhecia o que era ter críticos na igreja. Ele conhecia o que era correr atrás de uma ovelha e essa ovelha correr para mais longe dele. Como manter a alegria no ministério?
Como manter a alegria de ser cristão, uma vez que nós sabemos que fomos salvos, somos alegres, mas como permanecer alegres? Paulo nos mostra que a chave para manter a alegria no ministério é muito simples. Mantenha o foco em Jesus. Apenas olhe para Cristo, mantenha os olhos em Cristo. É isso que ele diz, faça do Evangelho a sua vida. E não importa se você for sofrer por isso. Não importa se o sofrimento te alcançar. Não importa se você tiver que sangrar. Mas o nome de Cristo tem que prevalecer, mediante as nossas feridas, as nossas vontades. O Evangelho está sendo proclamado? Alegre-se. Alegre-se. A vida pode ser difícil, mas quando nós colocamos Cristo no foco principal, nós vemos que os nossos problemas não são tão importantes assim. Nós vemos que as nossas dificuldades nem são tão difíceis assim. Você já passou por uma situação onde você está compartilhando um problema da sua casa com um amigo? Você diz alguma coisa que está te incomodando, e de repente esse amigo te traz um caminhão de um problema ainda muito maior do que ele está enfrentando, e ele está feliz. E ele não está reclamando como você. E você fica envergonhado. Nossa, meu problema agora ficou pequeno. Eu estava preocupado com isso e agora, olha, isso aqui está passando por um problema muito maior. Os versículos, final do versículo 12 até o versículo 13, diz assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Paulo usa aqui a palavra grega para progresso, em um sentido de avanço, num sentido de algo que está em movimento constante adiante. O Evangelho, ele vem assim como um trem, ele vai adiante, ele não para. Cristo continua sendo propagado e não tem como segurar isso pelas mãos. O governo chinês pode tentar de várias maneiras, mas ele nunca vai conseguir parar algo que está acima deles. O Evangelho é a palavra do próprio Deus. Paulo não ficou de choro. No entanto, ele usou a sua dor e os seus momentos de dificuldade para pregar e anunciar o Evangelho. Ele aproveitou que estava ali, preso, e começou então a pregar o Evangelho para os guardas. Veja, Paulo estava ali, pensa, o dia inteirinho, e os guardas faziam trocas de turno. Ele tinha um certo período de horas para poder conversar com aquele guarda que ali estava. E não era qualquer guarda, era a guarda pretoriana. Esta aqui era a guarda de elite de César, a guarda de elite do imperador. Então ele estava falando com o que tem de melhor na guarda nacional daquele lugar. Ele estava em Roma, o coração ali do planeta Terra naquele período. Ele estava em um lugar totalmente inóspito, porque Roma tinha fechado as portas para os cristãos. E agora ele estava dentro de Roma, pregando o Evangelho para os guardas daquela prisão, usando da sua dificuldade, das suas dores, para ali pregar o Evangelho. Você pode pensar, talvez, será que isso funciona? O Evangelho, meus irmãos, tem um poder muito além da sua eloquência, muito além da sua habilidade de falar ou de convencer as pessoas. O Evangelho é vivo, a palavra de Deus é viva. Aquele carcereiro, ao ver Paulo com aqueles homens orando, com as prisões abertas e eles não saindo, converteu-se ao Senhor. O Evangelho tem poder. Por vezes nos esquecemos disso. Por vezes nos esquecemos de como a palavra de Deus é poderosa. O inimigo não se esquece, mas nós por vezes nos esquecemos. Não apenas os guardas e oficiais romanos ouviram as boas novas, mas todos aqueles que estavam na presença de Paulo ouviram e foram impactados pelo testemunho de Paulo, que durante a sua prisão não murmurou e continuou servindo. Veja a providência de Deus trabalhando aqui. Se Deus tivesse permitido a Paulo ir para a Espanha, se Deus não tivesse deixado Paulo durante aqueles 10 anos em Tarso, se Deus tivesse feito qualquer outra coisa, e coisas que Paulo aqui
considerava como ruins. Não Paulo considerava como ruins, mas nós podemos olhar e falar, isso é ruim. Nós não gostamos que os nossos planos sejam frustrados, não é mesmo? Paulo queria ir para a Espanha. Deus falou, não vai. Você vai para outro lugar. Você vai para a Macedônia. Talvez nos nossos olhos isso seja ruim. Olha, você não vai para esse emprego, você vai para aquele outro. Você não vai casar com esta pessoa, você vai casar com essa. Se nós ouvíssemos a voz do Senhor, nem sempre a nossa vontade seria feita. E este deveria ser o motivo da nossa alegria. Porque por vezes a nossa vontade faz com que morramos, faz com que pereçamos. Mas a vontade de Deus nunca faz isso. Nós nunca sabemos como Deus pode usar o nosso sofrimento na vida de outras pessoas. Eu vi recentemente uma jornada de fé de Peter O'Brien. Quando ele era jovem, ele não era cristão e nem os seus pais eram cristãos. Mas ele tinha uma vizinha, e essa vizinha, esta sim, era cristã. Uma senhora que infelizmente estava doente e sofria de muitas dores nessa enfermidade, e ela já estava caminhando para o fim da sua vida. Essa senhora deu um bom testemunho. Essa senhora suportou o seu sofrimento e sempre tinha alegria e uma palavra confortável para dar para a mãe de O'Brien. Então, a mãe de O'Brien, impactada com aquela senhora, resolveu ouvir mais do Evangelho. Resolveu ir até a igreja dessa senhora. Converteu-se, ela e o marido. Anos depois, o filho também converteu-se ao Evangelho. E este, Peter O'Brien, após a conversão, amou tanto a Cristo e sentiu-se chamado ao sagrado ministério. Tornou-se pastor, fez seminário, fez doutorado, foi para a Índia, pregou o Evangelho naquele lugar, fazendo missões. Depois foi para a Austrália e ali escreveu diversas obras que ajudam os pastores até hoje a pregarem o Evangelho. Ele escreveu diversos comentários bíblicos naquele lugar, inclusive de Filipenses. Talvez se você fosse falar com aquela senhora e dissesse para ela, olha, se você continuar firme, segura aí, segura essa dor que você está sentindo, se a senhora continuar firme no Evangelho, isso vai acontecer. Aquele jovem vai se tornar um pastor, vai se tornar um doutor, vai pregar o Evangelho na Índia, muitas pessoas vão se converter e muitos pastores serão ali edificados e poderão edificar muito a igreja de Cristo por meio do seu sofrimento que você está passando agora. Talvez aquela senhora dissesse, sim, então importa sofrer por Cristo, porque esse sofrimento então vai ser ampliado. Vai ampliar o Evangelho, vai ampliar a propagação do Evangelho. Mas aquela senhora não sabia nada disso. Assim como você também não sabe, assim como nós não sabemos o que Deus tem como propósito no nosso sofrimento. E é por isso que Tiago diz que nós devemos nos alegrar quando nós sofrermos provações. Nós devemos nos alegrar, meus irmãos, também no nosso sofrimento. Porque a vontade de Deus está sendo feita, independente da nossa. E que Deus use o nosso sofrimento para testemunhar do amor dele para o seu povo. Paulo nunca reclamou. Ele via que, através do seu sofrimento, o Evangelho estava sendo pregado. Em Filipenses 1:14, diz, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com ainda mais desassombro a palavra de Deus. O testemunho que Paulo deu fez com que aqueles cristãos que estavam fora da cadeia fossem estimulados a pregar também o Evangelho. Se Paulo foi preso, passou por tudo o que passou, porque eles conheciam a história de Paulo, passou por tudo o que passou, está lá na prisão, mandando cartas dizendo que ele está feliz e se alegra. Se Paulo está lá na prisão e ele não está murmurando, eu também posso pregar o Evangelho. Eu também posso clamar ao nome de Jesus. Eu também posso falar do Evangelho às pessoas que estão à minha volta. Meu irmão, como tem sido a sua vida de cristão até aqui? Como você tem feito para evangelizar as pessoas, ou esta não é uma prioridade na sua vida? Quando você vai a um hospital porque está enfermo, o seu coração quer murmurar porque você está no hospital, porque você está doente, porque você está passando por situações adversas?
Ou será que você vê aquilo como uma oportunidade de pregar para aquelas pessoas que estão dentro do hospital? Meus irmãos, o Evangelho é algo ativo. É algo que nós precisamos fazer de maneira consciente, com todo o nosso amor, com todo o nosso fervor. Quanto mais nós pensamos em Cristo, mais a nossa vontade é pregar o Evangelho. Quanto mais nós anunciamos a Cristo, mais estamos perto de Cristo, porque nós precisamos viver como se Cristo estivesse o tempo todo do nosso lado, como está. A mensagem que nós temos a pregar, meus irmãos, não depende de nós, não depende da nossa habilidade, mas depende da nossa fidelidade a Deus. Você tem se instruído na palavra de Deus, você tem lido a palavra de Deus, de modo que quando situações aparecerem, a sua boca esteja repleta da palavra de Deus, pronta a testemunhar do que Deus tem feito na sua vida. O problema é que nós estamos em uma geração e que por vezes nos esquecemos de ler a Bíblia para ficar no Instagram, para ficar vendo o Facebook ou para ficar vendo qualquer outra coisa. A Bíblia não. Eu vi recentemente um comediante não cristão zombando dos cristãos. E a zombaria era: qual é a sua religião? Ele perguntando para uma pessoa. E a pessoa disse: eu sou cristão. E como é ser cristão? Ser cristão é o máximo. Cristo é tudo para mim. Cristo é tudo para você? Tudo, tudo, tudo. Para mim, Cristo é tudo, e Ele deixou a palavra dEle, a palavra de Deus, que eu sou movido pela palavra de Deus. A palavra de Deus é tudo para mim. É um livro incrível, que nós podemos aprender muitas coisas. E ele perguntou para esse cristão: e você já leu ele todo? Não. É grande demais. Mas você disse que esse livro é tudo para você. Sim. Que Jesus é tudo para você. Sim. Mas você não leu o livro que Ele deixou para você? Não, é muito grande. Ainda não li. Não deu tempo. Quantos mais desculpas nós vamos ter? Este é um relato de alguém que não é cristão, zombando dos cristãos. Quantas vezes nós vamos aceitar essa zombaria? Leiamos a palavra de Deus. De manhã, à tarde, à noite. Precisamos dela. Sem ela, sem o nosso alimento, nós não paramos de pé. Não há como parar de pé. Não há como ter uma boa vida espiritual. Se nós não nos alimentarmos, é como se alimentar de comida. Se você não come, você fica fraco. Minha mãe dizia, eu acho que a mãe de todo mundo: o saco vazio não para de pé. Da mesma forma é sua vida espiritual. Se você não se alimentar, você vai ser alimentado. Em segundo lugar, como permanecer alegre? Amando a Cristo mais do que a si mesmo. Amando a Cristo mais do que a si mesmo. Versículo 15 a 17 diz assim: alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Paulo aqui reconhece que existe dois tipos de pessoas que proclamam o Evangelho: aqueles que fazem por discórdia e aqueles que fazem por amor. Os que fazem por discórdia procuram trazer tribulações a Paulo. E como isso? Meus irmãos, é aquela pessoa que está pregando o Evangelho visando o mal da outra. Paulo estava preso, Paulo era um dos grandes líderes, e nós já vemos ali, bem no início do Evangelho, a corrupção do homem já se misturando com a igreja. Nós vemos bem no início do Evangelho como existem homens vorazes no nosso meio também. E nós precisamos vigiar constantemente. Aqueles homens não estavam preocupados com Paulo. Aqueles homens não estavam preocupados sequer com o Evangelho. Mas aqueles homens queriam a fama de Paulo. Queriam o poder de Paulo. Queriam ali a liderança de Paulo. De modo que, se a proibição era: não pregue mais o Evangelho, porque esse líder cristão já está preso. Então o que o imperador tinha ali como estratégia: vou prender Paulo, e com a prisão dele, eles vão parar de pregar.
Alguns pregavam de propósito. Eu vou pregar porque se eu pregar, eles vão ficar ainda mais irritados e vão fazer com que Paulo sofra mais. E vão fazer talvez que ele seja eliminado e que uma nova liderança precise surgir. Paulo tinha muitos inimigos, até mesmo dentro da igreja. Alguns criam que o fato de Paulo ter uma vocação de pregar aos gentios era ruim. Eles não queriam que os gentios se convertessem. Os judaizantes, aqueles que achavam que eles eram o povo eleito do Senhor apenas, não queria que o evangelho se expandisse. Não, somente nós da genealogia podemos ter Cristo. Estes outros não. Como que este apóstolo Paulo ousa pregar a gregos? Ousa pregar àqueles que não têm nenhuma linhagem? Então, muitos queriam que essa liderança fosse trocada. Muitos pregavam não no intuito de que Cristo fosse exaltado, mas que talvez, se eu pregar melhor do que Paulo, as pessoas possam ver alguma coisa. Mas Paulo não se importava com esse motivo de inveja ou porfia. Assim, Satanás também às vezes se veste como anjo de luz para promover as obras das trevas. Nós precisamos tomar cuidado, porque por vezes a pessoa está falando coisas agradáveis, coisas que você quer ouvir, mas nem sempre o que está no coração daquela pessoa é aquilo que ela professa. Como muitos servos assalariados desprezam o seu senhor e põem toda a sua atenção unicamente no salário a ser recebido. Assim também são os pregadores egoístas e invejosos, que não estão preocupados com a glória de Cristo, e sim que o seu nome seja exaltado. Nós vemos isso, por vezes, até mesmo nas redes sociais, quando a intenção é fama, é glória própria, e não que o evangelho seja anunciado. Em Efésios 6, 5 a 8, diz assim: quanto a vós outros, servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. Alguns por quererem manter a sua posição, outros para se tornarem cada vez mais ardilosos e famosos, tentavam suscitar tribulações a Paulo. William Barclay, um teólogo, ele diz que Paulo não alimentava ciúmes ou ressentimentos pessoais dessas pessoas. Se Jesus Cristo era pregado, não lhe importava quem receberia o crédito, a honra ou o prestígio. Com muita frequência nós nos ressentimos, pois outro ganha uma distinção que nós não recebemos. Muitas vezes olhamos para o outro como inimigo, pois tem expressado alguma crítica sobre nós ou nossos métodos. Com frequência pensamos que alguém não serve porque não faz as coisas do nosso modo. Até aqui a citação de Barclay. Examine os seus motivos para seguir a Cristo. Examine os seus motivos para estar aqui na igreja. Por que você vem à igreja? O que te traz aqui na igreja? Por que você se diz cristão? Examine os motivos do seu coração e não aquilo que você fala ou faz. É muito fácil nós nos tornarmos religiosos. Basta você vir aqui todos os domingos, basta você frequentar os estudos bíblicos, basta você dizer aquele vocabulário do crente. Pronto, agora você é um cristão. Mas o que está dentro do seu coração? Seja honesto consigo mesmo. Você já aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador? Você ama verdadeiramente o povo de Deus? Como você tem trabalhado para a expansão do Evangelho? Existem aqueles que fazem por amor. Os que pregam a Cristo por amor, eles são motivados por um profundo desejo de honrar a Deus, de beneficiar a igreja, de propagar o nome de Cristo. Estes não estão preocupados com a sua fama, mas estão preocupados com o nome de Cristo. Eles querem que o nome de Cristo seja exaltado
não importando que o deles não seja. Estes têm obediência sincera a Deus, não aquela obediência falsa. Eles têm uma motivação pura, um apoio constante àqueles que estão no campo. Um cristão verdadeiro não escuta uma história, os relatos como este dos missionários na China, e o coração não dói. Todo cristão verdadeiro, ao ouvir relatos sobre missionários, o coração rasga, o coração dói, porque nós sentimos a dor daqueles irmãos como se fosse a nossa dor, porque são os nossos irmãos, são os nossos companheiros de batalha. Eles estão lá sofrendo, como tantos outros em tantos lugares. Nós estamos vivendo vidas confortáveis, mas também temos as nossas lutas, e nós precisamos amar verdadeiramente, apoiar verdadeiramente, não apenas de fachada, mas de coração, no âmago do seu ser. Estes cristãos têm um testemunho positivo. As pessoas da sua vizinhança não o veem como alguém antissocial, não o veem como alguém metido, não o veem como alguém ignorante, grosseiro, mas veem sempre como um agente de luz, alguém que está sempre disposto a ajudar, glorificando a Deus na igreja, trazendo assim o fortalecimento da igreja. Você prega a Cristo? Ou você ainda é tímido? Você anuncia, você fala do Evangelho? Nós precisamos colocar Cristo em primeiro lugar em nossas vidas. E em terceiro e último lugar, meus irmãos, como permanecer alegre? Nós vimos que em primeiro lugar precisamos colocar o Evangelho em primeiro lugar. Em segundo lugar, nós precisamos amar a Cristo mais do que a nós mesmos. Em terceiro lugar, precisamos nos alegrar quando Cristo é proclamado. Versículo 18 diz: todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. A palavra de Deus é mais importante. É possível sim que pessoas, por motivos egoístas, possam falar do Evangelho de Deus com o coração todo quebrado. Mas veja, esta é uma das belezas do Evangelho. A pregação, o poder da pregação de Deus, o poder da palavra de Deus não vem do pregador. Isso é legal, né? É legal porque quando um pregador sobe aqui à frente, muitas coisas passam por nossas cabeças. Mas um pregador fiel, que prega a palavra de Deus, ele pode ter a segurança de que ao subir aqui e começar a anunciar o Evangelho, a obra que será feita vai ser por meio da palavra de Deus, e não por meio de mim, não por meio da minha habilidade intelectual, não por meio da minha habilidade de comunicação. O nome de Jesus Cristo vai ser anunciado se eu estiver pregando fielmente. Não importa o que estiver acontecendo na minha vida. Não importa os pecados que eu carrego, porque eu carrego. Nós precisamos tirar aquela visão mística de que o pastor, ele não é um ser humano. Ele é um ser humano. Ele peca, ele sofre também. Por vezes eu vejo alguém dizendo: não, mas para pastor é fácil. Eu passo por lutas espirituais, mas para pastor é fácil. Para pastor é tranquilo. Ele não tem essas dificuldades, não. Para ele, ele estudou. Não é assim. Pastor sangra. Pastor chora. Pastor luta contra o pecado. E a nossa tranquilidade é saber que ao subirmos aqui, não é o Marcos falando, mas é o próprio Deus, por meio da sua palavra. E a igreja vai ser alimentada, independente do que aconteceu, o que acontece dentro do meu coração. E é por isso que Paulo se alegra. Paulo se alegra mesmo que a motivação da pregação daquelas pessoas não seja por amor ao Evangelho. Paulo sabe que aquela palavra vai fazer diferença na vida de quem está escutando. Que por meio de um pregador com um coração com maus intentos, podem surgir
muitos verdadeiros adoradores por meio da palavra que foi proclamada ali. Existe uma história que eu ouvi durante o período da minha conversão, e talvez todos conheçam, mas é uma história bem interessante. Existia uma senhora que estava passando por dificuldades financeiras, dificuldades até de fome. E ela tinha um vizinho maldoso. Este vizinho, por maldade, sabia que ela estava passando fome e disse: vou comprar uma cesta básica para aquela senhora. Ele sabia que ela era crente. Vou comprar uma cesta básica e vou mandar para entregar lá. E quando você chegar lá na casa dela, você vai dizer: está aqui, ó, a cesta básica. Quem mandou te entregar foi Satanás. E aí você vai esperar para ver o que vai acontecer. E você me fala. Assim foi feito. Aquele rapaz pegou a cesta básica, bateu na porta da senhora, entregou a cesta básica para ela. Ela agradeceu muito, chorando, pegou aquela cesta básica, sabendo que era uma providência de Deus, pegou aquela cesta básica, virou as costas e entrou. Aquele homem acenou: ô, minha senhora, a senhora não vai perguntar quem foi que enviou para a senhora, não? Não, meu filho, fique em paz, porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Meus irmãos, o ofício da pregação, ele é um ofício sublime. Os pregadores se esforçam para ter uma vida santa e irrepreensível, assim como todo crente deveria esforçar-se, sabendo que todos nós fomos chamados para sermos santos e irrepreensíveis. Não importa quais lutas você esteja passando, não importa quais lutas contra o pecado você esteja passando, você pode ter a certeza que quando você abrir a sua boca para falar sobre Deus, a outra pessoa vai ouvir o evangelho da graça. Se é isso que você estiver falando, então, nós podemos pregar, independente de nós. E veja, isso que Paulo está falando não é um convite à heresia. Paulo não está chamando aquele povo para dizer: fale o que quiser, mas fale o nome de Jesus. Você pode falar qualquer coisa, mas cita Jesus no meio, pronto, isso é coisa de crente. Não é isso que Paulo está falando. Paulo não está convidando aquelas pessoas para a heresia. Paulo está falando das pessoas que pregam verdadeiramente o evangelho. Não é uma discussão aqui o modo ou o que está sendo pregado. Ele está falando sobre pessoas que estão pregando Cristo ressurreto. Não heresias, pessoas que estão pregando Cristo de verdade. E também não está falando sobre o modo. Aqui não é uma abertura para você dizer: está vendo? Está escrito ali. Então nós podemos pregar a Cristo de qualquer maneira. O que importa é que Cristo seja pregado. Vamos fazer então bloquinhos de carnaval cristão. Vamos fazer baile funk gospel. E qualquer outra coisa que se coloque gospel depois, pronto, está tudo certo. Agora é de crente. Não é sobre isso que Paulo está falando. Ele também não está falando que é para você falar qualquer coisa. É a pregação fiel do evangelho. E a pregação, por meio da pregação mesmo, do sermão. É isso que ele está falando. Ele jamais teria se alegrado com heresias no meio da igreja. Ele jamais teria se alegrado com tipos de banalidade na propagação do evangelho. Mas ele está falando sobre os intentos do coração daqueles pregadores. Não importa, meu irmão, minha irmã, qual seja o intento do meu coração nessa noite. Eu posso estar aqui hoje buscando a minha fama, autopromoção, mas o evangelho está sendo pregado, é isso que Paulo está querendo dizer. E isso não tira a responsabilidade do pregador que busca fama e autopromoção ao invés de Cristo. E isso ele vai acertar com o próprio Deus. O evangelho é algo extremamente simples. Extremamente simples. E somos nós que complicamos. Eu estava vendo uma entrevista de um treinador de futebol famoso. E é um treinador que ganha milhões de euros por mês. E em uma entrevista, depois de uma derrota, foi entrevistado e perguntaram: o que você pretende fazer no próximo jogo? O que você pretende fazer para que isso não aconteça novamente, para que o time ganhe? E ele diz: nós precisamos atacar mais e não levar gol. O homem ganha milhões para dizer que precisamos atacar mais e não levar gol. Talvez o meu filho saiba já disso. Mas talvez essa simplicidade seja o que falta o cristão compreender. Domingo após domingo, os pregadores sobem nos púlpitos de suas igrejas e falam o básico para as suas ovelhas. E ainda assim,
nós vemos muitas delas se afastando do Evangelho de Cristo. Parece que é algo básico, mas não é feito. Parece que é algo simples, mas não é realizado. O Evangelho é simples. Prossiga para o alvo. Creia em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Isso pode nos manter alegres. Para concluir, meus irmãos, nós vimos que para permanecer alegre, precisamos colocar o Evangelho em primeiro lugar. Amar a Cristo mais do que a si mesmo. Alegrar-se quando Cristo é proclamado. E a chave para manter a alegria no ministério é simples: manter o foco em Jesus. Fazer do Evangelho o foco da sua vida e do seu ministério. Como Paulo colocou o Evangelho acima das suas vontades, nós também somos chamados, meus irmãos, a colocarmos o Evangelho acima do nosso desejo, acima da nossa vontade. Por vezes eu vejo cristãos dizendo: meu filho não quis ir à igreja hoje, fazer o quê? Cuidado com essa negociação do Evangelho. Cuidado com essa negociação do que é santo. Nós não negociamos com Deus, nós obedecemos a Deus. Se Ele diz para sermos santos, precisamos ser santos. Se Deus disse para nós sermos irrepreensíveis, precisamos ser irrepreensíveis. Se Deus diz para termos comunhão, precisamos ter comunhão. Não há negociação com a palavra de Deus. Não há meio termo na palavra de Deus. Não há ambiguidade na palavra de Deus. O verne do Evangelho é obedecer de fato a palavra de Deus, obedecer a Cristo, mesmo que isso implique a minha dor, mesmo que isso implique o meu desconforto por vezes. Precisamos nos levantar e pregar e anunciar o Evangelho. Deus nos chamou para isso, meus irmãos. Colocar o Evangelho em primeiro lugar por vezes dói, mas é esse o nosso chamado. Assim como os cristãos na China continuam pregando, mesmo com risco de morte, muitos entregam as suas vidas para Deus. Muito sangue ainda é derramado em nome de Jesus. O que você tem feito para que o Evangelho progrida? Eu gostaria de terminar com uma música antiga, uma citação de uma música antiga, que diz assim: pense nessa música como uma oração dos mártires. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in endless babe, this gift of love and righteousness, scorned by the ones He came to save, till on that cross that Jesus died, the wrath of God was satisfied, for every sin on Him was laid. He